Se tiver. É melhor, né? A gente conversar e tiver gente para descer, não dá certo, né? Vou ver, tô esperando ver se tem mais alguém lá em cima. Gente, então nós vamos abrir o painel. A gente vai deixar para vocês fazer perguntas, a gente que terminar tudo, porque esse estudo é uma sequência. Às vezes, alguma dúvida que vocês tiverem, né, o outro grupo já vai respondendo. Aí, no fim, a gente deixa abertas as perguntas. Então, vamos ver o grupo 1. As nossas questões foram as 51 e 55. O perispírito é parte integrante do homem, tanto quanto o corpo e o espírito. O perispírito por si só não pensa, ele existe como agente comunicador entre o espírito e o corpo. O perispírito é o que reveste o espírito, independente do seu grau de evolução. Para os espíritos inferiores, as sensações do corpo são sentidas muito intensamente pelo perispírito, que é a extensão de todos os sentidos do ser, e também por estar muito apegado à matéria, ao mundo físico. O espírito é a alma, a inteligência do ser. É pelo perispírito que os espíritos se comunicam de diversas formas com os encarnados. Os estudos espíritas ainda devem ser voltados para a evolução moral e intelectual dos espíritos, e não para explicar de maneira científica o que os homens ainda não são capazes de entender e ainda não foi permitido por Deus. Então, vou ver o grupo 2. Nós lemos as perguntas 56, 57 e 59. Bom, no item, pergunta não, são itens, né? No item 56, o que a gente vê? O perispírito ele tem a forma humana, tá? Desencarnou, o que vai acontecer? Ele vai se moldar, ele pode rever essa sua estrutura, né, perispiritual, porque ele é flexível, né? Ele tem uma plasticidade para que, além do físico, ele possa se moldar, ele possa mudar mesmo a sua aparência, até aqui que o Kardec compara ao aparecimento aí de anjos e tal. Na verdade, não existe anjo, tudo é espírito desencarnado, que vai ter asa ou não, que vai ter a aparência que ele quiser no plano espiritual, desde que ele tenha, lógico, condições, né, para isso. Tá? E aí, no item seguinte, 57, vem aqui falando da natureza do perispírito. O perispírito ele é formado, ele é constituído pelo fluido cósmico universal, quer dizer, o espírito vai reencarnar, ele vai aproveitar o fluido cósmico universal que está contido ali naquele planeta, no lugar em que ele vai reencarnar. Quando fala, até assim, eu acho que eu tive a ousadia de repensar o Kardec aqui, quando ele fala que o perispírito é a forma humana, né, mas se a gente analisar, nós é que somos a forma do perispírito. O corpo físico é que é a forma do perispírito, porque quem forma o corpo físico é o perispírito.
que é um modelo organizador biológico, quer dizer, ele forma aquilo que somos nós enquanto carne, enquanto matéria. Daí origem de saúde e de doença, né? Mente doentia, desequilibra perispírito, adoece o corpo físico, tá? Aí aqui ele vem falar sobre essa questão da forma humana, e aí a questão do aparecimento em reuniões naquela época de mãos que se materializavam e que pareciam ter vida, né? Na verdade, por trás daquele membro que aparecia, no caso de uma mão, ou de um objeto que se movimentava, você tem ali, atrás daquilo, uma mente que está atuando ali. Quer dizer, é a ação do espírito sobre a matéria. Matéria perispírito, porque perispírito, mesmo sendo um fluido mais sutil, sendo de uma origem mais sutil do que o corpo físico, não deixa de ser um corpo semimaterial ou material, né? Ele só é mais leve do que a matéria como a gente conhece, mas não deixa de ser realmente ainda uma matéria, né? E aqui ele pergunta mais para frente, no item 59, como é que pode o espírito conseguir levantar a mesa, porque ele remete àquela questão das mesas girantes, que aí vai lá na história do próprio espiritismo, né? Como que conseguia mexer mesa, levantar uma mesa e tal. Então você vê, mais uma vez, a atuação do espírito sobre a matéria, né? Pelo perispírito, utilizando as suas próprias energias ou até as vibrações do ambiente, de médiuns que davam condições para isso acontecer, né? Para que o fenômeno pudesse ocorrer. A questão das materializações, né? Que o espírito, o perispírito, ele pode densificar sua estrutura a ponto de ser palpável, né? A ponto de ser tocado. Até comentei com um grupo do Evangelho Apócrifo, né? Evangelho de Barnabé, que Barnabé vê Jesus e fala assim, como que você morreu e voltou, né? E está aqui com as chagas. Ele fala, este meu corpo não é igual ao seu corpo, quer dizer, o corpo espiritual, que é o que Paulo de Tarso, uma carta para os hebreus, ele fala isso, né? O que é que ressuscita? Ressuscita corpo espiritual, corpo celeste, né? Então é realmente o perispírito com a sua estrutura que pode se materializar, que pode movimentar um objeto, uma matéria com as energias do ambiente, com o fluido cósmico universal. Então é isso que nós lemos, é isso que nós discutimos nesses 3 itens. Tá? Então nós vamos ver o grupo 3. É uma pergunta só deles, viu, gente? Isso foi privilegiado. Mas ninguém sabe a extensão. Então, som. Bom, gente, a gente pegou aqui o livro dos médiuns. O capítulo era a teoria das manifestações físicas. Nós ficamos com a questão 72. Essa questão aqui, ela foi respondida pelo Espírito São Luís. E a primeira pergunta que ele faz é sobre o fluido universal é uma emanação da divindade? E a resposta é não. Porque assim como a gente estudou, no universo existe Deus, matéria e espírito. Então, dando prosseguidade, o que pode se entender por fluido, tem uma resposta aqui que ele fala. O fluido universal é ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, o que a gente pode, talvez, tentar tirar uma premissa, assim, ou coisa assim, é que, em parte, tudo é o fluido universal. Nós somos essa matéria, a outra matéria, que eu não consigo ver, assim, faz parte do fluido universal, porque nós, humanos, pouco conhecemos sobre a natureza, né? Isso eu... Ai, gente, peraí. Só isso aqui, como é que você aplica? Não, porque é só... eu preciso ver. Obrigado. Aí, som. Então, a questão que a gente vai falar aqui, que é quase a mesma que o Luciano falou, que é a respeito da atuação dos espíritos sobre a movimentação da matéria, né? Como é que ela se opera, assim. Então, é uma combinação de parte do fluido universal com parte do fluido do médium. O espírito,
ele manobra esses fluidos, digamos assim, pelo seu pensamento, e dali ele dá uma vida fictícia ao objeto, fazendo com que aquele objeto se mova. Não por força dessa que a gente conhece, a força física, mas pela força do pensamento. E tem a questão aqui, deixa eu ver, qual é a causa preponderante da produção deste fenômeno? É o espírito ou o fluido? É uma pergunta que faz, né? Aí a resposta, em síntese, é: o espírito é a causa e o fluido é o instrumento das coisas. Não, o espírito é a causa e o fluido é o instrumento. Das duas coisas são necessárias para se movimentar. Então não tem como movimentar um objeto sem o uso dos dois fluidos, assim, se podemos citar, né? Do fluido animal, que é o que nós contemos, e do fluido universal, que o espírito contém. Porque o perispírito em si é o fluido universal. Deixa eu prosseguir, senão eu estou me bananando todo. Peraí. E tem uma questão aqui também, que é: por que os médios não têm a mesma força? E a resposta é a seguinte: isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com que a combinação dos fluidos podem se dar ou operar entre os espíritos. Depois do médium também tem a questão da simpatia e tem a questão dos espíritos estranhos, né? Gente, nossa, que vergonha! É que eu tenho muita vergonha, gente, desculpa. Mas é questão de afinidade mesmo, de simpatia. Por isso que às vezes tem mais facilidade de movimentar. E também tem a questão do orgânico, que fala, né, que tem pessoas que são refratárias, tem pessoas que têm facilidade, porque dependendo do organismo também. Uma última pergunta aqui é: o espírito age sobre os corpos sólidos para movê-los? Aí vem a resposta: a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica com o objeto que penetra. O fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela. O homem está só o finalzinho. O homem está longe de conhecer a natureza. O homem está longe de conhecer toda a lei da natureza. Se conhecesse toda essa lei, ele seria um espírito superior. Gente, eu acho que esse exemplo dele, eu acho muito legal, porque quem é tímido tem uma oportunidade boa para ir deixando de ser tímido, né? Eu estou aqui falando hoje, mas a primeira vez que me pediram para fazer uma oração, eu queria entrar debaixo da cadeira. De tanta vergonha, acho que eu nem falei. Então é bom, é um treinamento isso aí. Viu? Eu tenho certeza que a próxima vez ele já vai estar melhorzinho, depois ele vai estar melhorzinho, daqui uns dias está aqui na frente fazendo uma palestra. Tá? Nós somos uma família que estamos reunidos aqui para isso mesmo, né? Para conversar, para trocar ideia, para deixar as timidez de lado. E isso ajuda até na nossa vida depois lá fora, a gente ser mais, né, descontraído. E nós estamos aqui aprendendo um com o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Isso nos dá essa segurança. Tá? Então, grupo 4. Nós lemos as perguntas 75 e 76, fizemos um resumo do que entendemos. Muitas coisas já foram ditas, mas que sirva para reforçar, então. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É formado do fluido cósmico universal. O perispírito será diferente em cada planeta, pois se forma através do fluido cósmico universal de cada planeta. O que se faz fica registrado no perispírito. Na reunião mediúnica, a junção de perispírito do médium com o perispírito do desencarnado, pois o perispírito se expande, tornando este contato possível. Grupo 5. Bom, a gente... Vou ficar longe. Vocês vão notar. Ó, a gente leu o capítulo 6 das manifestações visuais, o item 100. Aí a gente leu da primeira até a 11ª pergunta. Bom,
Aí aqui, ó, manifestações visuais. Aí a gente lê assim, ó, podem se tornar visíveis os espíritos? Aí sim, principalmente durante o sono e para alguns enquanto acordado. Aí, ó, aí aqui a outra pergunta seria assim: pertence a categorias específicas para aparecer, né? Se alguma tem alguma diferença, né? Se alguns seria um grau de evolução para poder aparecer. Aí você colocou, aí a resposta é que qualquer espírito pode se manifestar, independente do grau de evolução. Aí que todos os espíritos podem se manifestar visivelmente. Assim, a manifestação depende primeiro da permissão e da vontade do espírito. Aí o 4 seria qual o objetivo dessa aparição? Aí aqui, ó, depende da natureza do espírito, que pode ser para o bom ou para o mal. Aí, a aparição dos maus espíritos. Então, como que é permitido, né, a aparição dos maus espíritos? Por que eles apareceriam? A intenção do espírito é ruim, mas o resultado é sempre para o bem. Né? Aqui, não sei se está dando para entender, gente. Aqui, assim, a questão é se, por exemplo, por que o mau espírito aparece? Né? Por que é permitido, então, se ele é para o mal, por que é permitido ele aparecer? Aí aqui a conclusão é que é permitido, assim, o espírito pode até ser para o ruim, mas desde quando ele aparece, é para um final, para o bem, ou para a pessoa que vê, entendeu, esse espírito, e até mesmo para esse espírito mal ter ajuda. Aí aqui, ó, e qual é o objetivo do mal? Né? O mal seria amedrontar, né, causar o medo. E o dos bons espíritos? Qual é o objetivo do bom espírito aparecer? Aí seria o de consolar, de dar conselho e de pedir ajuda, em algumas vezes. Aí aqui, ó, se todos vissem, né? O que aconteceria se todos vissem os espíritos? Aí, então, o que aconteceria? Traria muita confusão e, mesmo assim, não traria esclarecimento para os céticos. Então, quer dizer, não adiantaria ter, se todos vissem, né, para falar, a questão era mais, tipo, se todos vissem, então não traria dúvida, né, da existência. Na verdade, só traria confusão e quem é cético continuaria não acreditando. Aqui, ó, por que se permite essa aparição? Né? Aí aqui a gente conclui que é a prova da existência sem o inconveniente da visão constante. Né? Por que se permite essas aparições raras? Aí aqui, ó, nos mundos evoluídos, as visões são mais frequentes. Aí sim, as visões ficam mais constantes conforme a evolução do espírito, a evolução do mundo. E o medo é natural, o medo de ver os espíritos? Aí aqui, um espírito desencarnado pode fazer menos mal que um encarnado. O mal pode ser feito por influência. Né? Esse espírito desencarnado ele só pode fazer mal através de influência. Já um malfeitor é mais perigoso vivo do que desencarnado. E a 11ª, que a gente chama, que é, pode-se conversar com esses espíritos? A resposta é sim, devemos conversar, né? E perguntar sempre como ajudar e como levar o alívio a esses espíritos. Aí, como que o espírito responde? Né? Ele articula a resposta? Aí, em maioria das vezes, é através do pensamento que é comunicado. O grupo 6. Nós vamos falar da pergunta da página 101 a 104. As aparições mais comuns que dão durante o sono chamamos de visão. Podemos perceber coisas ausentes ou presentes, coisas do passado ou até pressentimento do futuro. Espíritos amigos podem querer trazer avisos, consolo, e os não amigáveis podem nos levar aos erros. As aparições que se dão quando o vidente se acha em estado de vigília apresentam-se em forma vaga e imprecisa. Porém, os espíritos podem apresentar a forma que desejarem. Às vezes, usam características físicas para poderem ser identificados.
Vemos normalmente a cabeça, o tronco, e eles se movimentam por deslizamento. Os espíritos menos adiantados aparentam características de sua última existência. Os mais elevados podem apresentar uma aureola ou asas, os que também podem ser chamados de anjo. Os videntes podem perceber os espíritos no meio de nós, se interessam pelas coisas e participam de tudo. Podem ajudar influenciando-nos as boas ideias ou levar-nos pelo caminho do erro. O espírito pode se manifestar de forma tangível, é raro, mas possível. Para isto, o médium deve estar também muito preparado. Então, não é mais pelos olhos que se constata a presença, mas pelo toque. Se podia atribuir a ilusão ou uma espécie de fascinação. Grupo 7. Bom, a nossa parte ficou na teoria das alucinações. Aqui há uma indagação entre alucinação e verdade. Ou seja, a partir de que momento, o que é alucinação, a partir de que momento que isso passa a ser uma verdade. Então, a gente entendeu que, de acordo com algumas pessoas, é considerado, por pessoas que não conhecem a visão espírita, que as alucinações são loucuras, que a pessoa está louca, né, fora de si, por não conseguir provar que realmente ela está tendo uma visão através da lei da matéria. Essa é a pergunta 111. Nós estudamos a 112 e 113. A 112 fala sobre o sonho. O sonho aqui, por muitos, é julgado por pessoas que não conhecem, não são ligadas ao espiritismo, como meras preocupações ou coincidências, imaginações, ou convivências do dia a dia, que a pessoa fica preocupada e sonha com isso, depois vê um livro ou vê algum filme, e depois a pessoa fica preocupada com isso, e logo após ela tem assim, esse sonho, tipo, alucinado, e diz que aquilo ali não passa de simples sonho, nada disso é verdade. No entanto, não se consegue explicar como uma pessoa pode sonhar com lugares nunca vistos e nem visitados pela pessoa nessa vida. Então, entra contrapartida que não é uma alucinação, de que não é simplesmente uma preocupação do dia a dia, sim, como não se consegue provar, porque uma pessoa vai num lugar, visita lugares e vê pessoas que nunca ela conheceu nessa vida. Então, dá-se que o sonho também provém de outros fatores. E sonhos com pessoas desconhecidas, como, ao passo que não se consegue explicar também as aparições de pessoas que acabam de desencarnar. Muitas vezes a pessoa acaba de desencarnar, vai até mesmo avisar um parente de longe, né? Ou vai mesmo se despedir do parente encarnado. Então, aqui está tendo assim, uma contrapartida entre o que é alucinação e o que já é um sonho assim, de vidas passadas ou de outras encarnações, tal, porque não se consegue provar como que uma pessoa tem uma imaginação tão fértil assim, dela ir em lugares e conhecer pessoas, visitar pessoas que ela não conhece nessa vida presente. A 113 fala sobre os sonhos também, continua falando sobre os sonhos. Tem o item A. Os sonhos podem, sim, ser reflexos de algo que a pessoa vivenciou ou que ela ficou impressionada, que ela viu um livro, que ela viu um filme. E que, no entanto, através do envoltório semimaterial, que é o perispírito, pode, no sonho,
aparecer para ela espíritos zombeteiros, aproveitar da credulidade da pessoa e aparecer para ela em diversas formas, como ou em forma de mal, né, do diabo ou de anjo. Depende, aproveitando, sim, brincando com a pessoa, dependendo da credulidade dela, né, da inocência dela, que às vezes as pessoas nem têm conhecimento espírita. Na questão B, fala sobre a teoria das alucinações, que a gente entendeu que aqui há dois casos. O primeiro caso, na teoria das alucinações, de acordo com o Espiritismo, há sonhos que realmente, mediante a fraqueza ou torpor do perispírito de pessoas que encontram-se um pouco adormecidas, elas podem realmente ter um tipo de alucinação. E aquilo ali não ser verídico, não ser verdadeiro, porque a pessoa está meio, às vezes, enfraquecida, está meio adoecida. Então, às vezes, ela tem alucinação realmente com coisas que realmente não existem, que realmente não apareceu. E a segunda hipótese é que é verídico, ou seja, é verdadeiro. O Espiritismo confirma, porém, as aparições e visões de algumas pessoas, sim. De acordo com a mediunidade, as visões são realmente reais, de acordo com cada médium. Gente, no caso delas, que elas falaram sobre alucinação, pode ter os dois casos. Pode ser alucinação de uma ordem espiritual e pode ser física também. Então, tem que saber distinguir. Não tudo que acontece é da espiritualidade, não. Tem casos que a pessoa precisa ter tratamento físico mesmo, né? Então, tem que ser analisado. Foi o que ela explicou. Vamos ver o grupo 8. Eu tentei que alguém viesse falar, mas sobrou para mim de novo. Bom, enfim, o grupo 8. Nós lemos os itens 114 ao 119 do Livro dos Médiuns, que tratou sobre a bicorporeidade e a transfiguração. A transfiguração nada mais é do que as visões que os médiuns têm dos espíritos. Então, a gente leu sobre alguns exemplos que o livro nos trouxe, exemplos ainda do tempo em que não se falava ainda de espiritismo nem de espírito. E o que a gente concluiu são fenômenos naturais, que quando a gente dorme, o espírito adquire a sua liberdade, vai visitar lugares onde ele deseja ir, e que os videntes naturais, eles veem espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, porque se a gente está dormindo e o nosso espírito está em liberdade, a gente pode aparecer para pessoas que estão encarnadas. E tem alguns tipos de médium que não conseguem identificar se aquilo é um espírito que está encarnado ou não. Os incrédulos, como outros amigos já disse aqui agora há pouco, costumam chamar de alucinações essas visões ou da própria imaginação da pessoa. Vimos alguns exemplos de pessoas que se conhecem antes de se conhecer de fato, fisicamente, que quando se conhecem falam, nossa, parece que eu já conheço você de algum lugar, né? O caso que citou foi um pouco mais além, que eram pessoas que se casariam, seriam noivos. Assim, foi um exemplo bem bacana. Aprendemos também que a vida orgânica independe do espírito, como a gente tem de exemplo o caso das plantas, que tem o fluido cósmico universal, né? Então não depende de nenhum espírito, que é o que acontece com o corpo quando ele está dormindo. Os órgãos continuam funcionando com a ausência do espírito, porque a vida orgânica independe do mesmo. Alguns médiuns conseguem identificar se os espíritos que eles estão vendo, encarnados ou não, pelo rastro de luz que a gente traz conosco, que na verdade é o nosso cordão que nos liga ao corpo físico. Aprendemos que o corpo não morre sem a ausência do espírito, tá? Então, quando a gente está dormindo e o nosso espírito está em liberdade, não pode acontecer esse desligamento desse cordão, o espírito precisa estar junto, que seria como se o espírito, ao retornar, encontrasse a porta fechada, e isso não pode ser possível. E com relação à bicorporeidade, vimos alguns exemplos de Santo Antônio de Pádua e o Santo Afonso,
que detinham dessa propriedade, e que lá explica bem que a alma não se divide. Na verdade, ela pode se irradiar por vários pontos. Então, quando da bicorporeidade, quando o espírito consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é que a alma ou o espírito se divide. Na verdade, ele consegue se transfigurar para vários lugares ao mesmo tempo. Como no outro caso que eu citei do próprio Sol, cito ele novamente. O Sol é único e consegue irradiar para vários lugares ao mesmo tempo. E nem por isso ele é vários, né? O Sol é um só. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam tudo, né? Eu vou sugerir para que vocês peguem o livro em casa, porque aqui está muito resumido. Tem muita coisa boa para ler, para vocês aprender mais. No livro dos médiuns, sobre as manifestações físicas e espirituais. Então, vocês vão estudar lá, vocês vão ver coisa que não foi falado aqui, porque o tempo é curto. Então, foi resumido o tema de hoje. Então, se vocês quiserem estudar, para vocês aprenderem mais, né, é muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta do que as meninas falaram, do que... Tudo bem, então? Pode. Pessoal, vocês receberam aí os panfletinhos da jornada, né? Essa jornada é um evento aqui da casa, nós fazemos com o pessoal da casa e toda noite, começa dia 6, sem ser a semana que vem na outra, toda noite são 3 palestras, são palestras curtas, porque nós copiamos esse modelo do Congresso dos Médicos Espíritas. Geralmente em congresso tem muita palestra de meia hora, 30 minutos. Então são 3 pessoas, vão falar 25 minutos mais ou menos, né? E o tema que nós estamos abordando são as leis morais. O ano passado nós fizemos 5 leis e vamos fazer as outras 5 agora, tá? E sempre para encerrar a gente convida uma pessoa de fora. Esse ano é o Jamil. O Jamil vai falar sobre autoconhecimento e felicidade. E aí na segunda-feira é lei do progresso, lei de sociedade, lei de liberdade, igualdade, justiça, amor e caridade, né? Então, nós contamos com a presença de vocês, vocês podem trazer familiares, amigos, pode convidar, até inclusive, se tiver pessoa aí que frequenta outra casa e quiser levar panfleto, seria bom, tá? Aí na saída, lá na secretaria, nós temos lá um pouco. Quem frequentar uma outra casa, uma outra reunião, se quiser levar para ajudar a gente a divulgar, tá? Então começa dia 6 e todo dia às 20 horas, até 9h30 já acabou, tá? Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma colocação, não sei qual grupo que falou sobre o espírito que tem a auréola, né, que eles falam, né, e o espírito que tem asas. Então, o médium que via o espírito em luz, a igreja colocou a auréola, né? E quando ele viu o espírito flutuando, como que ele vai flutuar? Esse provavelmente tinha uma asa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Essa auréola simplesmente são energia que o espírito de luz tem, né? E o espírito flutuar, não andar, porque ele é leve, ele tem essas condições mesmo, não necessita de asa. Então, no livro fala essa parte, tá? Então, quando vocês falam assim, o espírito, o anjo que tem asa, essa asa é simbólica, ela não existe, tá? Gente, semana que vem nós vamos, a Eunice vai trazer para nós sobre atitude e formalismo da prece, né? A gente vai começar
já treinar sobre os grupos já vão separar semana que vem, né, igual separou hoje, para começar a treinar a reunião mesmo mediúnica. Nós vamos começar, vai ter aula sobre a prece, para como a postura da gente, né, no grupo. E vocês não faltem, porque cada aula é sequência uma da outra, né? Se vocês faltar, às vezes vai perdendo a sequência, tá? E a semana que vem a gente vai pegar a pasta. Quem não trouxe a pasta, a gente está pedindo, pode ser um caderno, uma pasta com umas folhas dentro, para a gente anotar o que a gente sente nas reuniões práticas, tá? Então, nós vamos fazer uma prece. Quem gostaria de fazer a prece para nós? Quem é tímido aí que quer vir aqui? Oi? Olha, que exemplo. Te convido para vir aqui. Faz a prece do Pai Nosso para nós. Aqui, ó, é por livre espontânea pressão, viu? Eu vou ficar aqui perto dele. Vamos elevar o pensamento a Deus. Agradecer por esse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Gente, até semana que vem, se Deus quiser, viu?